Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Ilumina. Eu sou o Wallace e vamos analisar o gol do Germancano e vamos verificar se foi muita qualidade do Fluminense ou foi falta de qualidade na marcação do Once Caldas. Mas antes eu convido você a me seguir, né, deixar o seu like, deixar o seu comentário e o que você achou sobre esse jogo. O jogo foi terça-feira, hoje sexta-feira, só hoje que eu tive tempo de fazer análise mais detalhada desse gol, mas se você quiser ver um review mais básico, convido você a assistir o vídeo que eu postei na data do jogo. Então vamos lá. O gol começa com o Cano recebendo essa bola. Na verdade o passe vem daqui do Thiago Silva. O Thiago Silva está apontando, né? Eu tô aqui com a minha câmera na frente. Thiago Silva está apontando para quem? Toca lá, John Ares está aberto, está livre, né? E aí ele vai e toca lá no John Ares. O que acontece? O John Ares, ele está aqui indo devagar. O time do Fluminense, em relação, por exemplo, ao cansaço, questão de correr muito, ele poupou muita energia, e talvez tenha poupado muita energia porque o jogo foi na altitude. Mas eu acredito que se você recebe 500, 1 milhão, 1,5 milhão, o que é muito mais do que qualquer trabalhador que se esforça muito mais do que jogador de futebol se esforça, deveria se esforçar muito mais do que qualquer outro tipo de trabalhador. Então, basicamente é o seguinte: um pedreiro, por exemplo, que levanta 4, 5 horas da manhã pegar ônibus e depois ainda fazer a obra, ele se esforça muito mais que esses caras. Mas beleza, como o futebol também tem que ter um pouco de cabeça e não apenas esforço, eu até entendo que se você não está acostumado com a altitude e você se expõe muito, você pode deixar muita abertura e tomar gols de bobeira porque você se expôs demais. Então, você se cansar menos pensando nos 90 minutos foi uma estratégia relativamente boa. Mas o que acontece? Aqui em questão, o Ares recebeu a bola e ele está bem devagar, né? E o Guga está passando aqui atrás dele. Ele tem a marcação de 2 jogadores. Um já se desloca um pouco para a esquerda para marcar o Guga. Tanto que quando ele vai para a esquerda, o Guga parou. Só que o John Ares, ele pensou ali em: vou tentar virar a jogada. Ele sempre faz esse drible de corpo. Ele vira de costas porque é muito difícil pegar a bola dele nessas condições. E ele tenta dar a volta, ele tenta dar meia volta. E aí ele deixa a bola com o Guga. O que acontece? Nesse momento aqui, pode ter sido um bom trabalho do Fluminense, mas foi muito mais erro de quê? De marcação. Por quê? Esse jogador aqui, ele estava na linha de marcação do John Ares. Ele estava mais próximo da linha de fundo e é justamente ele que vai dar o bote no Guga. Então ele vai dar o bote no Guga e deixa o espaço da linha de fundo todo aberto para o John Ares. E aí o Cano aqui, ele já observa a movimentação, né, que vai ter liberdade. Ele dá uma olhadinha para o zagueiro. E o John Ares aqui, não, olha que frame que eu peguei. Eu não consigo dar zoom. Tipo esse negocinho aqui parece uma auréola na cabeça do John Ares. Agora, menos um. Maravilha, foi. Então aqui agora o John Ares vai basicamente jogar a bola no ponto futuro da onde o Cano vai. Só que ele simplesmente jogou a bola. O Cano, ele olhou a bola e foi na direção de onde a bola estava indo. Se a bola tivesse chegado na direção dele, ele teria o gol todo para cabecear. Só que o que ele fez? Ele foi andando para trás para pegar aonde a bola iria. Então, tipo assim, foi um acerto, foi uma assistência do John Ares, mas vamos dizer que foi um trabalho mais minucioso do Cano em acompanhar a trajetória da bola. E olha, ele ainda teve que se inclinar um corpo um pouco para a esquerda para cabecear essa bola. E aí ele cabeceou a bola, inclusive ainda em movimento lateral, porque ele estava se movimentando e cabeceado. Ou seja, a cabeçada do Cano foi muito mais difícil de ser executada do que a assistência do John Ares.
Vai contar assistência do John Arias porque foi um cruzamento? Vai. Mas o cruzamento dele foi muito mais atrás da onde o Germancano foi, e a cabeçada do Germancano foi com uma qualidade absurda, porque ele estava andando para trás e conseguiu cabecear, não sei se você observou bem, a bola bate quase na trave, a bola bate na rede ao lado da trave. Ou seja, mostra que foi uma precisão absurda, uma cabeçada em movimento, né? Vamos observar de novo essa cabeçada. Aqui, cruzamento, e ele sai já comemorando. Então essa foi a análise do gol do Fluminense em relação no jogo do Once Caldas. O Fluminense teve outras oportunidades de esticar o placar e a gente ter um pouco mais de saldo de gols, mas a gente perdeu um gol com o Lescano, uma cabeçada relativamente, sei lá, simples, que ele simplesmente poderia ter cabeçado com a testa. Ele cabeceou girando um pouco o corpo, que perdeu um pouco de precisão, e a bola bateu na trave. E aí, num outro momento, o Serna recebeu um passe do Everaldo, e esse passe foi um passe bom. E talvez isso que tenha aumentado um pouco a nota do Everaldo, que fez, na minha opinião, uma participação ruim na partida, o Everaldo. O Serna, então, levou com velocidade, conseguiu chegar na área. Só que o Serna, ele poderia ter batido a bola e não bateu. Ele tocou pro John Arias, que eu acredito na minha cabeça, né, que ele nem imaginava que essa bola ia para ele. E aí ele perdeu o tempo de bola para chutar, para tocar, tocou no Lescano, o chute foi travado. Mas naquela hora ali, o Serna poderia ter chutado a gol, só que eu acho que ele estava meio inseguro, de tipo assim, pô, vou chutar, vou perder, vou ser crucificado. O Mano, ele fez um trabalho bom no ano passado, trouxe caras que ajudou, né? Trouxe caras que ajudaram o Fluminense a sair da degola, mas esse ano, parte dos jogadores que vieram tiveram um desempenho abaixo do que tiveram no ano passado, no início do ano ou mesmo no meio do ano. Um deles é o próprio Serna, que apesar de atrabalhoado, ele participa de uma forma muito completa do jogo, assim como o Canóbio, marcando, correndo com velocidade, mantendo a posse de bola, arriscando dribles e apesar dos erros, né, de drible, de execução, ele não deixa de tentar, que é uma característica boa que o Diniz ele tentava colocar nos jogadores. Cara, você errou, tenta de novo, não deixa de tentar fazer uma jogada ali, um passe, por medo de errar. A gente tem que ter um pouco medo de errar, sim, mas se a gente deixar o medo dominar, a gente nunca vai fazer nada. E o Mano já não, tipo assim, o medo de perder do Mano fazia com que a gente não ganhasse, né? Então, o ideal era, não deixe o medo de perder tirar a sua vontade de ganhar. E aí, muitas vezes, o Fluminense ficava sem vontade de ganhar por conta do medo de perder. Aí é completamente diferente, você perde confiança, você mina a confiança do grupo, assim, né? Tipo assim, pô, por que, se a gente é tão bom, se a gente tá num clube tão grande, por que a gente precisa ter medo de perder? Não, cara, vai, se perder, perdeu. Então esse jogo contra o Fortaleza, o Fluminense chutou muito, mas foram chutes que, tipo assim, sério, o Fluminense teve mais chutes e ainda assim jogou muito, muito pior do que o Fortaleza, assim. E nesse jogo contra o Once Caldas, a gente ganhou apesar do clube, apesar do jogo. Aquele gol ali foi gol apesar do lance, porque o Fluminense estava sem intensidade, né? Então, estou fazendo um breve review do jogo, dos últimos jogos, que é pra gente pensar em, tudo bem que a gente não manda no clube, mas a gente tem um peso, que é o peso da torcida, da gente apoiar o time, da gente vaiar na hora que houver necessidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar meia culpa que a gente fez vaias ao longo desses períodos aí, 2023, 2024, que não cabiam nem um pouco. Por exemplo, vaiaram o Marcelo em 2023 no Plano Maracanã, acho que no jogo contra o São Paulo, e aí depois a parte da torcida começou a aplaudir o Marcelo, tipo assim, não fazia sentido aquelas vaias. Então pessoal, é isso.
Agradeço a tua presença até aqui. Não deixe de deixar seu like, não deixe de comentar o que você está achando, o que você espera do Renato Gaúcho, e deixe o seu like e o seu follow também. Valeu, galera. Até a próxima.